Pare por um momento e me ouça. Eu sei que você está ocupado, eu sei que sua mente já está correndo à sua frente, eu sei que você tem 1000 coisas chamando sua atenção, mas pare aqui e ouça o que estou prestes a dizer, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você vai ouvir hoje. Há algo que eu preparei para você. Algo que eu tenho trabalhado para você desde antes de você nascer, algo que tem o seu nome, algo que foi projetado em torno da pessoa exata que você é, os presentes exatos que você carrega, as provações exatas que você sobreviveu e a história exata que só você pode contar. Não é coincidência. Não é um acidente. Não é uma bênção que sobrou que ninguém mais queria. É uma disposição específica, intencional, feita sob medida que preparei antes da fundação do mundo. E digo-vos esta manhã, com a urgência de um pai que vê o que não podeis ver, correis o risco de perdê-lo. Não porque eu vou tirar, nunca planejei tirar. Mas porque existem forças, vozes, medos, compromissos e desvios que estão trabalhando agora para fazer você se afastar disso, para fazer você se contentar com menos, para fazer você acreditar que nunca foi feito para você. E não o preparei para você perdê-lo. Lembras? Te do que diz a minha palavra que olho não viu, ouvido não ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que preparei para aqueles que me amam? As pessoas leram esse versículo e o trataram como uma promessa distante apenas sobre o céu. Mas é muito mais do que isso. Descreve sua vida. Descreve as estações que estão por vir. Ele descreve as portas que já estão se abrindo no reino espiritual enquanto você ainda está olhando para as que estão fechadas. Eu sou o Deus que prepara. É quem eu sou. Preparei um jardim para Adão antes de colocá-lo nele. Preparei uma arca à prova de inundação antes que a chuva caísse. Preparei uma terra prometida que mana leite e mel antes que Abraão desse um passo de fé. Preparei uma mesa na presença de seus inimigos. Preparei-vos um lugar na casa de meu Pai. Preparei boas obras para você entrar, obras que foram planejadas com antecedência, não improvisadas no momento. Nada em seu destino é uma reflexão tardia. Nada no seu futuro é uma disputa. Não estou reagindo à sua vida, estou orquestrando-a. E agora, nesta temporada, estou preparando algo para você que você ainda não viu, uma preparação que parece silêncio, parece atraso, parece espera, mas na verdade é o trabalho mais ativo que já fiz na sua vida. Não confunda minha preparação com minha ausência. Então, deixe-me fazer a pergunta que está queimando nesta mensagem. Por que você perderia o que eu preparei para você? Por que você se afastaria de uma promessa que me custou tudo para garantir? Por que você trocaria seu direito de primogenitura por uma tigela de ensopado? Por que você acamparia à beira da terra prometida, à vista do leite e do mel, e se recusaria a entrar porque os gigantes pareciam muito altos? Por que você deixaria a dúvida, a ofensa, a comparação, o medo, a impaciência ou o cansaço roubarem o que a graça já garantiu? É isso que quero desfazer com você hoje, não com condenação, mas com amor, porque te vejo mais perto da linha de chegada do que você imagina, e o inimigo também vê, e é exatamente por isso que a batalha tem sido tão intensa ultimamente. A intensidade da luta é a prova do valor do prêmio. Ninguém luta pelo que não vale nada. O inimigo não desperdiça seus ataques em um destino que não importa.
O fato de você estar sob pressão agora é uma evidência de que há algo precioso em você e ao seu redor que ele quer impedi-lo de alcançar. Deixe-me levá-lo de volta a alguns dos meus filhos que perderam o que estava preparado para eles, para que você possa se ver no aviso e na esperança. Havia Esaú, um homem que tinha um direito de primogenitura, uma herança, uma porção dupla de bênção que era sua por nascimento, preparada para ele antes mesmo de entender o que isso significava. E um dia ele veio do campo exausto, faminto, desesperado, e seu irmão lhe ofereceu uma tigela de ensopado vermelho em troca do direito de primogenitura. E Esaú, num momento de exaustão e impaciência, disse que sim. Vendeu uma herança eterna por uma refeição temporária. Trocou o futuro pelo sentimento. Minha palavra diz que ele desprezou seu direito de primogenitura, ele o tratou como inútil porque não podia ver seu valor no momento de sua fome. E quando mais tarde ele quis a bênção de volta, ele a procurou com lágrimas e não conseguiu recuperá-la. Ouça-me, minha filha, o inimigo da sua alma é um mestre do tempo. Ele te ataca em sua exaustão, em sua fome, em sua solidão, em sua frustração, nos momentos em que você é menos capaz de pensar com clareza, e ele te oferece uma tigela de ensopado, um alívio rápido, um atalho, um compromisso, um conforto, um pecado, uma decisão de pânico, uma desistência. Em troca do direito de primogenitura que preparei para você. Não venda seu futuro de estômago vazio. Não tome decisões permanentes com dor temporária. Não deixe que uma noite ruim lhe custe a promessa de uma vida. Seu direito de primogenitura ainda é seu. Sua herança ainda é sua. A bênção que falei sobre você ainda está ativa. Mas você deve valorizá-lo mais do que o ensopado que o mundo está lhe oferecendo agora. Houve outra lição, a lição de Cádiz Barneia. Meu povo estava na fronteira da terra que eu lhes prometera. Tinham visto as pragas no Egito, a divisão do mar, o maná no deserto, a água da rocha. Eles tinham me visto lutar por eles mais e mais. E quando finalmente chegaram à porta da promessa, eu lhes disse: entrem e possuam-na. Mas eles enviaram 12 espiões, e 10 voltaram com relatos de gigantes e cidades muradas, e o medo tomou conta. Diziam que a terra devora seus habitantes. Diziam que eram como gafanhotos aos seus próprios olhos. Eles olharam para o tamanho do inimigo e esqueceram o tamanho de seu Deus. E por causa dessa incredulidade, aquela geração inteira, aqueles que tinham visto todos os milagres, nunca entraram na terra que eu tinha preparado para eles. Eles vagaram pelo deserto até morrerem, e a promessa passou para seus filhos. De toda a tragédia daquela história, a tragédia mais profunda é esta: eles estavam parados na porta. A promessa já era deles. A única coisa entre eles e o leite e o mel era a decisão de acreditar. E escolheram o medo. Minha filha, você está mais perto do que pensa. Você está em Cádiz Barneia agora. Você está no limiar de algo que preparei para você, e o inimigo está lhe mostrando gigantes. O gigante da falta financeira, o gigante do fracasso passado, o gigante da sua própria dúvida, o gigante do que as outras pessoas pensam, o gigante da rejeição que você sobreviveu, o gigante do diagnóstico, o gigante da carta de rejeição, o gigante da conta bancária vazia. E ele está sussurrando exatamente o que ele sussurrou para Israel: você não pode fazer isso. Você é muito pequeno.
A terra devora seus habitantes. Mas não estou pedindo que você olhe para os gigantes como se fossem maiores do que eu. Peço que me olhem como se eu fosse maior que os gigantes. Calebe e Josué viram os mesmos gigantes e disseram: bem podemos vencê-los, pois são pão para nós. A diferença não era o tamanho da terra, a diferença era o tamanho de sua fé. Não perca o que eu preparei para você porque você mediu o obstáculo em vez do milagre. Havia a esposa de Ló. Os anjos a tinham pela mão. Ela estava sendo conduzida para fora de Sodoma, uma cidade que eu estava prestes a julgar, uma destruição que não estava preparada para ela, uma misericórdia que estava preparada para ela. E a instrução era simples: não olhe para trás. Uma instrução. Tudo o que ela precisava estava à sua frente, tudo o que ela estava fugindo estava atrás dela. Mas a atração da velha vida era tão forte que ela olhou para trás, e se tornou uma estátua de sal. Ela perdeu a libertação que já havia sido dada a ela porque não conseguia parar de olhar para o que estava deixando para trás. Minha filha, estou te levando a algum lugar. Eu te peguei pela mão, e estou te levando para fora das coisas. Para fora dos relacionamentos que estavam te drenando, para fora das estações que estavam te encolhendo, para fora dos hábitos que estavam te ligando, para fora dos lugares que nunca foram feitos para ser sua casa, para fora das identidades que nunca foram feitas para ser seu nome. E a instrução é a mesma: não olhe para trás. Não romantize o Egito que te escravizou. Não lamente a porta que nunca foi feita para ser o seu destino. Não deixe que a lembrança do velho conforto o afaste do novo território para o qual estou levando você. As mesmas coisas que você é tentado a olhar para trás com saudade, o inimigo as usou para quebrá-lo. Que fiquem enterrados. O que está atrás de você não é a sua herança. O que está diante de você, mantenha os olhos para frente, mantenha as mãos no arado e não olhe para trás. Há um padrão em todas essas histórias que eu quero que você entenda, porque é a chave de tudo. O que eu preparo para você, eu preservo para você, mas você deve possuí-lo. Eu abri o mar, mas Israel ainda tinha que caminhar por ele. Preparei a terra prometida, mas eles ainda tiveram que lutar por ela. Dei a Josué a cidade de Jericó, mas ele ainda tinha que marchar ao redor das muralhas. Preparei a derrota do gigante, mas Davi ainda precisou pegar 5 pedras. Preparei o túmulo do jardim para ficar vazio, mas as mulheres ainda tinham que caminhar até lá de madrugada. Minha preparação nunca retira sua participação. Eu não lhe entrego um destino acabado como um presente embrulhado pelo qual você não faz nada, eu desdobro um destino em parceria com sua obediência, sua fé, sua coragem, sua persistência, suas escolhas. Quando minha palavra diz possuir suas posses, significa que há coisas já legalmente suas que devem se tornar praticamente suas. Há promessas já assinadas no céu que devem ser reivindicadas na terra. Há um terreno já dado a você que não será pisado por acidente, é pisado pela fé, pela oração, pela obediência, por não desistir, por continuar a aparecer, por continuar a acreditar, por se recusar a se estabelecer. E aqui está o que eu quero dizer para você sobre se estabelecer, porque é aqui que muitos dos meus filhos perdem o que eu preparei para eles, mesmo sem perceber. Eles não a perdem dramaticamente, eles a perdem gradualmente. Perdem por aceitarem menos.
perdem-no convencendo-se de que o que prometi não está realmente chegando, então podem muito bem pegar o que está à sua frente. Perdem-no chamando o compromisso de paz, chamando o atraso de negação, chamando a porta fechada de não quando eu apenas disse esperar. Eles perdem isso comparando seu capítulo com o capítulo de outra pessoa. Olhando para promoção, casamento, casa, ministério, corpo ou avanço de outra pessoa e concluindo que fui injusto com eles, que dei a essa pessoa a bênção que era para eles. Comparação é ladrão. Rouba gratidão, rouba alegria, rouba foco e rouba tempo. Quando você olha para o que estou fazendo na vida de outra pessoa, fica cego para o que estou fazendo na sua. Você não está competindo com ninguém. Não estou distribuindo bênçãos em uma corrida onde a vitória alheia é a sua perda. Sua porção é única. Sua atribuição é única. Seu timing é único. Eu te formei em segredo, escrevi seus dias antes que um deles viesse a ser, e preparei para você o que ninguém mais poderia receber, porque foi projetado em torno de você. Não troque seu design exclusivo por uma cópia da vida de outra pessoa. Deixe-me dizer o que preparei para você, para que você saiba pelo que está lutando. Eu preparei portas abertas que nenhum homem pode fechar, portas de oportunidade, portas de provisão, portas de influência, portas de favor em lugares que você nunca esteve. Eu preparei uma cura que já está fluindo em direção ao seu corpo, cada célula, cada nervo, cada órgão respondendo à minha palavra. Preparei uma restauração nos relacionamentos que vocês lamentaram como acabados, corações que já estão amolecendo, conversas que já estão sendo agendadas no espírito, palavras de desculpas que já estão se formando em bocas que ficaram em silêncio. Eu preparei provisões que virão de direções que você não considerou, será tão claramente de mim que você não terá dúvidas. Preparei um nível de paz que guardará sua mente no meio da tempestade. Preparei sabedoria para decisões que atualmente estão confundindo vocês. Preparei um chamado, uma designação, um propósito tão adequado aos seus dons que trabalhar neles será como voltar para casa. Eu preparei uma mesa na presença de seus inimigos, não uma mesa na ausência de inimigos, mas uma mesa posta bem na presença deles, para que o mundo possa ver que eu sou capaz de banquetear você no meio do campo de batalha. Eu preparei um nome para você, não o nome que suas feridas lhe deram, não o nome que seu passado lhe deu, não o nome que as pessoas falaram sobre você, mas o nome que eu falo sobre você, amado, escolhido, restaurado, redimido, mais do que um conquistador, a cabeça e não a cauda, acima e não abaixo. E eu preparei um lar eterno que empalidece tudo mais em comparação. Um lugar onde não há mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, onde as coisas anteriores já passaram, onde você vai me ver cara a cara e finalmente entender por que cada lágrima foi coletada e cada vale tinha um propósito. Mas não deixe que a glória do Eterno o torne passivo em relação ao presente. Preparei a temporada atual também. Preparei esse dia. Eu preparei este exato momento, o momento em que você está lendo estas palavras. Nada em sua vida é um acidente, nem mesmo o momento desta mensagem. Eu providenciei para você ouvir isso hoje porque hoje é quando você precisava. Hoje é quando o aviso ainda é um aviso e ainda não um arrependimento. Hoje é quando a promessa ainda está ao alcance e ainda não foi enterrada. Hoje é o dia da salvação, e é também o dia do seu próximo passo, sua próxima decisão, seu próximo ato de fé,
Sua próxima recusa em desistir. Então, deixe-me falar diretamente sobre as coisas que estão tentando fazer você perdê-lo. Você está cansado, eu sei. Você orou até que sua voz cedeu e a resposta ainda não chegou. Você acreditou até que seu coração se sentiu vazio, e as evidências ainda não apareceram. Você ficou na minha palavra até que suas pernas tremiam, e o mundo ainda está sussurrando que você está de pé em nada. Eu sei. Observei cada noite sem dormir, cada lágrima em seu travesseiro, cada grito silencioso em seu carro, cada vez que você quase desistiu e de alguma forma não desistiu. E eu estou lhe dizendo, seu cansaço é compreensível, e seu cansaço está sendo lembrado, mas seu cansaço não deve se tornar seu tomador de decisões. Não tome decisões por exaustão. Não conclua que a promessa está morta porque o processo é longo. A semente não vê a colheita, mas a colheita vem porque a semente ficou no solo. Você é a semente. O chão em que você está enterrado agora, o esconderijo, a espera, a invisibilidade, a pressão, é o próprio lugar onde as raízes estão sendo formadas que irão segurar a colheita que estou prestes a trazer. Não se desenterre cedo demais. Não retire a semente do solo para verificar se está funcionando. Fique no chão. Fique no processo. Fique na espera. O agricultor espera o precioso fruto da terra com paciência, e eu também, porque sei o que a espera está produzindo em você. Há outra voz que quero silenciar em você hoje, a voz do passado. Você continua repetindo suas falhas. Você continua ouvindo as palavras de seus velhos erros. Você continua se medindo pela pessoa que costumava ser, pelo pecado que costumava cometer, pelas portas que costumava perder, pelos anos que costumava desperdiçar. E o inimigo ama isso, porque enquanto você estiver acorrentado a quem você era, você não pode entrar em quem eu estou chamando você para ser. Ouça-me. Não estou chamando você para um futuro baseado no seu passado. Estou chamando vocês para um futuro baseado na minha graça. Seus fracassos passados não escreveram seu final, minha cruz fez. Sua história não é o seu destino, minha promessa é o seu destino. Quando eu te perdoei, lancei seus pecados no mar do esquecimento, e você sabe o que isso significa? Isso significa que eu não posso mais vê-los. Retirei-os até onde o Oriente está do Ocidente. Se eu, o juiz de todos, o libertei porque você ainda está se segurando? Por que você ainda está fazendo o trabalho do inimigo de se condenar? A condenação não vem de mim. Enviei meu filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então pare de deixar a voz do seu passado abafar a voz do seu futuro. Seu futuro já está falando. Seu futuro já está sendo preparado. A única maneira de perdê-lo é se você se recusar a se mover em direção a ele porque acredita que não o merece. Você não merece isso, esse é o ponto. Nenhum de vocês merece. É graça. É um presente. E presentes não são ganhos, presentes são recebidos. Receba. Agora deixe-me abordar o compromisso que está sentado em silêncio em sua vida, porque eu te amo demais para ignorá-lo. Há algo que você tem tolerado que está drenando a mesma coisa que eu preparei para você. Pode ser um relacionamento que está tirando você do curso.
Pode ser um hábito que está consumindo seu tempo e embotando seu espírito. Pode ser uma conversa que você mantém entretida que alimenta seu medo. Pode ser uma amargura que você tem amamentado como um animal de estimação, recitando sua ofensa repetidamente até que se torne uma liturgia de veneno em seu coração. Pode ser uma montanha com a qual você continua falando com palavras de derrota em vez de palavras de fé.